Agora vamos fazer um resumo dos objetos que podem ser invocados, e como, e quais opções de invocação temos, como, por exemplo, conseguir que o objeto chamado seja aberto com um determinado efeito e se feche com determinado efeito de transição. Vamos ver os tipos de invocação que podemos conseguir, o tamanho da tela do objeto invocado e etc. Isto é conhecido como Call Options e será então o que nós vamos trabalhar. Primeiro, vamos fazer uma revisão da sintaxe das invocações aos WorkWith e aos painéis, que são os principais objetos com interface em aplicações para Smart Devices. A list do WorkWith tínhamos visto que se chamava dessa forma, com o nome do WorkWith Devices, do objeto ao qual corresponde, o nome do nível e então o método list sem parâmetros. Para o detail, no modo view, era a sintaxe que estamos vendo na tela, onde temos que passar a primary key para identificar de quem queremos mostrar esse detalhe. No caso do detail, no modo edit, devemos indicar o modo. Se você deseja inserir, por exemplo, um novo orador, se for da transação speaker que estamos falando. Se queremos atualizar os dados de um orador, temos então que passar a chave primária desse orador. Ou se queremos eliminar um orador, também devemos passar a chave primária. O caso de insert era especial. Lembre-se que podíamos não passar parâmetros, nenhum parâmetro, e nesse caso irá chamar a tela de edit e o usuário irá inserir todos os dados e depois vai gravá-los. Ou a outra opção que tínhamos, se necessitávamos passar algum parâmetro para essa tela do detail, para aquela tela onde o usuário irá inserir os dados, devíamos inicializar esses valores que queremos passar em um Business Component, correspondente à transação da qual estamos querendo chamar o WorkWith. Então, nesse caso, inicializamos no Business Component os valores que queremos passar ao objeto. E então, esses valores aparecerão inicializados na tela aberta, apresentada. O usuário irá modificar os valores que lhe interessam e irá salvar. E o Business Component voltará. Será um parâmetro de in-out, de entrada e de saída. Voltará carregado com tudo que o usuário inseriu nessa tela. Por exemplo, suponhamos no caso em que o Business Component tenha a chave primária autonumerada e precisamos saber o valor dado a essa chave primária. Então, vamos aqui, nesse caso, usar o Business Component para que volte com esse valor carregado. E como vimos no exemplo anterior, também, de repente, nos interessa saber todos os valores que o usuário carregou. Bem, por outro lado, temos a invocação aos painéis, que é exatamente igual à invocação de qualquer outro objeto GeneXus. Mas além de chamar o objeto, podemos fazer isso especificando imediatamente antes, em runtime, a transição de entrada e saída para a interface do usuário da tela chamada. Vemos que effect é um domínio pré-definido, que tem como valores os efeitos de transição que suporta GeneXus. Por exemplo, irei para GeneXus para lhes mostrar como, no dashboard, entre os eventos, programamos as Call Options, o efeito de entrada e de saída, para a chamada WorkWith de Speaker, a list. E lembremos que tínhamos feito isso antes, de forma estática, ao nível do form do objeto que se abria. Fazíamos na classe form, configurando então os efeitos, mas também podemos fazê-lo desta maneira, de forma dinâmica. E se formos para o emulador, vemos como o efeito de transição é visto ao abrir, como está aparecendo de baixo. E ao fechar, o faz no sentido oposto, push up, push down. Aqui temos o domínio pré-definido effect. Podemos vê-lo se abrirmos os domínios. View, Domain. Vamos aqui, vamos a Effect, que é um domínio pré-definido que está read-only e que tem então os valores que aceita, que suporta a ferramenta. Bem, também podemos especificar o comportamento para o tipo de chamado. Por exemplo, se queremos que o objeto chamado seja aberto como uma janela pop-up. Observemos que aqui contamos também com o domínio pré-definido CallType, que assumirá um dos 4 valores que estamos mostrando, push, replace, pop-up ou callout. Daqui a pouco vamos ver um exemplo desses casos. Vamos estudá-los com um pouco mais de detalhamento. Podemos especificar o tamanho da tela que irá abrir o objeto chamado e a região, target, que irá ocupar o objeto chamado.
Por isso, antes de fazer a invocação ao objeto, precisamos definir as call options desejadas. Podem ser uma ou várias. Lembremos que temos as regiões Right, para estilo de navegação Slide, e Bottom, no iOS, como já vimos quando estudamos o estilo de navegação da aplicação. O External Object Navigation, que tínhamos mencionado nessa ocasião, permite aos desenvolvedores mostrar ou ocultar o conteúdo dinamicamente na região que deseja. Por exemplo, se o Navigation Style da app é o Slide e o painel central contém um evento definido como exibido, não só temos que carregar o painel na região direita, com a Call Option Target que estamos vendo, mas temos que desenvolvê-la também. E é usado então o método showTarget do External Object Navigation. O tipo de invocação, o CallType, define o que vai acontecer com a stack de invocações e com a forma e modo da janela em que o objeto chamado se abrirá. Os dois primeiros tipos apresentados, Push e Replace, definem o que vai acontecer com a stack de chamadas quando se realize a chamada, que será relacionada ao objeto que se retorna ao finalizar a execução da chamada ou ao clicar Back. Os dois últimos tipos, Pop-up e Callout, irão definir se o objeto chamado funcionará como uma janela pop-up ou como callout. Para pop-up, também a tela será modal ou não, dependendo se há parâmetros de retorno ou não há. No caso do tipo callout, não será modal. Tocando fora da área de callout da telinha, será habilitado o chamador. É precisamente para o caso de pop-up ou callout que surge outra call option, Target Size, para indicar o tamanho da tela pop-up ou callout. Sobre tipos de Push e Replace, Push é o padrão de toda a invocação, ou seja, se não especificamos, é dessa forma que será aberta, como Push. Suponhamos que um objeto X chamou um objeto A. Se agora, a partir de A, em um evento, chamamos um objeto B com o tipo de call Push, o objeto chamado é colocado acima na stack, sua tela se abre sobre a tela do chamador, ocupando exatamente o mesmo lugar. E o chamador espera para continuar sua execução, que termine a execução do objeto chamado, B, que é então removido da stack. A execução continua com o próximo comando, que seguia a invocação do objeto B. Se, por outro lado, a partir do objeto A chamamos B com o tipo call Replace, o objeto chamado também se abrirá ocupando exatamente a mesma área da tela que o chamador, mas substituirá na stack o objeto chamador, que, quando termina sua execução, não continuará a execução do evento de A, mas ele retornará ao objeto que estava antes na pilha, neste caso, o objeto X. Portanto, o que seguia no evento obviamente não será executado. Sobre pop-up e callout, vejamos o tipo pop-up. Se o target size não é modificado, ocupará a mesma área da tela que o chamador. Caso contrário, ocupará a área que especificamos com target size. Se entre os parâmetros de invocação algum é output, então a caixa de diálogo será modal, ou seja, o chamador irá aguardar o retorno da execução de B para continuar. Se nenhum dos parâmetros é de output, então a caixa de diálogo será não modal. Vejamos um exemplo que já havíamos apresentado anteriormente. Quando o usuário seleciona ver a lista de restaurantes, queremos dar-lhe a opção, por meio do botão Map, de que possa vê-los em um mapa. Mas antes de exibi-los, queremos dar-lhe a possibilidade de mostrar apenas os restaurantes que se comprometem com que o cliente almoce em não mais do que o tempo do qual dispõe. Observe que a primeira tela é o NoList do Workwith de Restaurants. A segunda é um painel que já tínhamos visto, chamado Restaurant Filter. E a terceira é um painel de nome Restaurant Map, cujo layout é quase idêntico ao de List de Restaurant, com a diferença de que o grid correspondente terá a propriedade ControlType em SDMaps, e que, além disso, esse grid filtra em suas condições pelo tempo que o cliente dispõe para o almoço, tempo que é recebido por parâmetro. O que queremos é que a tela Restaurant Filter não se abra como uma tela independente, ocupando toda a área da tela, mas que se abra como um pop-up, assim como vemos aqui. Modal, porque chamaremos esse painel para que escolha um valor, e quando pressione OK,
retorne esse valor para quem o chamou. E queremos que ocupe uma área menor de tela, uma área small. Então, o que fazemos? Antes da invocação a este painel, RestaurantFilter, ao qual passamos o tempo e a variável OK, que são duas variáveis que serão retornadas por esse painel, é configurar as Call Options, Type, como Pop-up, e Target Size, como Small. Vejamos em Genexus. Tínhamos no Work With de Restaurant, no nível da List, o botão Map. E se verificamos como estava definido seu evento, já havíamos deixado isto comentado. Vamos descomentá-lo. E vemos que o domínio CallType é também um domínio enumerado, pré-definido, que assume os valores de pop-up, replace, push e callout, como mencionamos. Bem, então, o que está fazendo é configurar esses dois tipos de invocação, e em seguida, chamando o objeto RestaurantFilter, passando-lhe as duas variáveis. Então, se o vemos no dispositivo antes de voltar a gerar a aplicação, veremos como funcionava quando estavam comentadas essas duas Call Options. Chamávamos a lista de Restaurants e veremos a opção Map, e vemos que está implantando este painel em tela cheia, como uma invocação comum e corrente. Aqui escolhemos o valor que estamos interessados, por exemplo, 90 minutos, e ao dar OK, abrimos então este outro painel mostrando esses restaurantes no mapa. Então, vamos agora fazer um build da aplicação. Só não tenho o telefone conectado ainda, mas, com Live Editing, já nos mostraria automaticamente o resultado da mudança, de ter descomentado os comandos de Call Options. Então agora o que eu vou fazer é conectar e lhes mostrar isso executando. Vamos fazer um run. Bem, subiu a aplicação. Vamos outra vez fazer o mesmo. Map. E agora vemos como está saindo como um pop-up e ocupando essa área da tela. Todo o restante é igual. Bem, podemos também definir o tamanho da janela de callout ou pop-up em dips ou porcentagem em relação ao pai. Com isto, fechamos o tema comportamento, pois terminamos com o que nos propusemos. Então, vimos como projetar a aplicação e como programar o comportamento. Vamos passar para o próximo tema.